Nós aqui outra vez juntos, graças a Deus, hoje 5 de novembro de 2021, para um novo tema, um tema histórico, um tema que é muito bom a gente conhecer, para dar valor, para saber o que aconteceu no passado com esta doutrina, que hoje a gente conhece como divinismo, mas que nasceu a partir de Jesus como a doutrina do meu Pai. O cristianismo tinha outro nome, o cristianismo chamava a doutrina do caminho, o caminho de retorno a Deus. Então, como daquilo que ele deixou temos muito pouco, nós vamos hoje conversar a respeito da restauração dessa doutrina do caminho, porque ela foi entregue, vilipendiada, atacada, recortada, e agora a restauração completa. Então, o histórico bem breve, vamos a isso. Chamavam a doutrina do caminho porque é o caminho de retorno a Deus. Jesus deixava isso bem claro, eles nunca deixaram que se falasse em termos de religião. É um modo de saber, de ser, doutrina. Então, Jesus, quando comentava os detalhes que ele ensinava através de parábolas, através de frases com simbologias, enfim, ele falou: a doutrina que vos prego não é minha, é do Pai que me enviou. A doutrina de Deus. Eu sou o exemplo, não, perdão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, o que significa senão pelo exemplo que eu dou. Então, Jesus naquela época reunia os discípulos, apóstolos, as pessoas, nenhuma igreja, zero rituais, ele falava sobre o céu, sobre a boa nova que viria, qual seria a boa nova? Os dons que ele entregaria para fazer intercâmbio entre os dois planos, ele próprio sendo uma boa nova, porque estava profetizado que viria um Messias. Nossa, por milênios, por muito tempo ele foi esperado, e a boa nova é: cheguei, vim trazer para vocês muita coisa, enfim. Falava sobre o reino do mundo, uma forma muito simples de transmitir, sempre que essa doutrina, ele deixava claro que essa doutrina ia se espalhar para o mundo inteiro a partir do povo hebreu. E, aos poucos, os próprios rabinos, foram observando ele, muito bravos pelo sucesso que ele fazia e que as pessoas acorriam para ele, por tudo de cura que ele fazia. Então, ele foi blasfemado, foi submetido àquele processo, que foi aquilo, um processo religioso, acusado de conspirar contra César, ele que falava: a César o que é de César, paguem seus impostos, enfim. Foi crucificado daquela forma violenta, e depois, 50 dias, nós já conversamos sobre a festa maravilhosa de Pentecostes, que naquele dia, então, ele colocou de volta, e para todos os seres humanos, para toda a humanidade, o domínio, a possibilidade de termos os dons do Espírito Santo, as mediunidades entre nós. Aí foi feito de forma que entendessem o que ele falava, que eu vou reerguer esse templo, ou seja, o corpo dele seria abatido, mas ele voltaria materializado, enfim, tudo isso já deixou todo mundo tão entusiasmado com as novidades, com as manifestações, que ali mesmo inicia o processo de difusão do cristianismo, doutrina do caminho ou cristianismo. Discípulos dele, comandados por ele ficou 11 anos se materializando e se comunicando, falando: você vai para aqui, você faça isso ali, enfim, por toda aquela região do Mediterrâneo, Grécia, e
nessas viagens que o pessoal fazia, iam fundando várias comunidades de cristãos. Paulo viajou muito, vocês sabem, Paulo de Tarso. Fundou muitas sessões, vamos dizer, nas palavras de hoje, grupos de oração em conjunto, que escreveram muita epístola, e as epístolas de Paulo aos Coríntios, aos Hebreus, a isto, aquilo, então, essas pedacinhos de doutrina que ele escrevia nessas epístolas são fantásticas da gente ler. Isto foi espalhando com muita alegria, os dons se manifestando, Paulo espalhando, ele tinha o dom de abrir os dons, entregar os dons para muita gente, mas logo de cara as perseguições iniciaram e foram aumentando, aumentando. A partir do primeiro século, logo, o Império Romano começou a perseguir Nero foi um grande perseguidor, colocavam cristãos para serem comidos por leões nas arenas, foi uma barbárie, não sei se vocês leram isso ou tiveram nas suas aulas de história, mas estão nos livros de história geral. Milhares de cristãos são mortos. Oswaldo Polidoro dizia que nos pântanos de Roma viviam crocodilos gordinhos de tanto comerem cadáver de cristão. Foi uma barbárie mesmo. Mas eles não queriam era aceitar a autoridade do império, porque os cristãos deixavam Deus acima de tudo, como um divinista, respeita acima de tudo Deus e seus padrões, e reconhece que tem um governo na carne e tal, mas que eu vou prestar contas para Deus no final da minha vida. Então, eles começaram a se organizar nessa parte de se espalharem sem nenhuma estrutura. Alguém é o chefe daquele trabalho e vai governar as sessões, as orações, e tem os videntes, como temos agora, enfim. E em torno dos apóstolos isso aconteceu e foi aumentando muito. Mas com o tempo começou a haver uma divisão cada vez maior, numa estrutura de hierarquia que não existia, existia um mais famosinho na cidade, os outros menores. O mais famosinho da cidade chamava Papá, o pai de todos, daí que vem a palavra Papa. Enfim, então, o cristianismo mesmo, 2 séculos, se é que durou isso, não durou mais do que 2 séculos. E também, se pararmos para pensar, não foi nada disso que Jesus pregou, deixou de exemplo, da forma de como manter a comunicabilidade entre os 2 planos, enfim. No século IV, a obra foi de uma vez truncada, de uma vez trucidada, porque nos anos 300 e poucos, imperadores se viram tendo que perseguir tanto cristão que mesmo que eu persiga, eles continuam crescendo, que eles acabaram percebendo que o exército era mais necessário nas fronteiras do imenso império. Eu tenho que parar de perseguir os cristãos. Então, o imperador achou um jeito de juntar todo mundo numa religião oficial, para ser chamado de religião de Roma, e dando o fim do trato tão aberto dos dons, para que isso não gerasse mais tanta diferença entre os pagãos que foram associados, juntaram uma religião só, oficial. Então, nada a ver um com o outro, os pagãos vinham com as idolatrias, com os rituais, com certas danças e roupas diferenciadas, nada, mas absolutamente nada, e de perseguida.
a doutrina foi agrupada como religião oficial do Estado romano, com o nome de catolicismo, que quer dizer universal. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o ar é católico, porque o ar está em todo o planeta, o ar é católico. Isso era o significado. E abolindo as fronteiras naturais, porque não tinha nada a ver com os pagãos, ficou uma religião só no ano 313. Numa tentativa de unificar o império, por motivos políticos, uma série, vou falar só ligeiras pinceladas, tá? Então, com os pagãos ali, eles tiveram que, inclusive, juntar certas datas para todo mundo ter as comemorações no mesmo dia. As pessoas que eram perseguidas e tinham seus bens confiscados, de uma hora para outra os bens voltaram, deixaram de ser perseguidos, e os soldados ficaram liberados para trabalharem tomando conta das fronteiras. Então, pronto, a população do Império Romano ficou, de uma hora para outra, cristão. Cristão não, porque eles não usaram mais essa palavra, eu digo cristão entre aspas, não era bem assim. Então, aqueles que não eram batizados, tinha que ter um certo ritual para entrar na igreja, para dar uma importância, enfim, aos poucos rituais foram sendo colocados, e da parte da espiritualidade, uma decadência total, porque sem dons ou proibidos como que vai proibir um vidente de ver se é por Deus a vidência ou a incorporação, ouvir, enfim, isto foi imposto. Então, aquelas superstições que havia orgias no tipo de pregar, o paganismo tinha também isso, ídolos, grandes rituais perante ídolos, enfim. Nada a ver, sem restrição, sem uma disciplina, e aí, com esta mistura toda, acaba morrendo a doutrina, morrendo não digo porque ela nunca sumiu, mas acaba fenecendo, desmaiando a doutrina do caminho, e nasce a Igreja Romana. Ah, tá bom. Fazer o quê? Então, desde aquela época, o mundo espiritual deixa passar um tempo para ver como evolui, e a partir de uma certa hora começa, da parte do mundo espiritual superior, o envio de certas fases, de certas pessoas para irem tentar a retomada. O duro é que inseriram também que os dons espirituais, os dons mediúnicos são coisa do Beelzebul, e isso abre não, fecha a porta de ligação com o mundo espiritual, e aí vem séculos de ignorância sobre o que acontece, não tem o consolo, não tem a orientação, vem a Inquisição, porque mulheres benzedeiras não pararam de agir, elas ouviam, passa a mão com essa erva na barriguinha do bebê e os vermes sairão, dê esse chá para beber. A hora que eles viam os vermes saindo, coisa natural hoje, temos vermífugos, naquela época que era por dons, nossa, ela era feiticeira, fogueira nela. E por aí vai, por esses exemplos simples, vem uma fase muito bruta, de séculos, muito bruta mesmo, materialista, perseguidora, pessoas que tinham os dons, tinham que esconder, não falar para ninguém, que escutavam espíritos falando, enfim. Começou então como se fosse uma guerra, mas era contra o batismo da revelação. Então, quando tinha antes aquela função de consolar, a função de fazer o mediunismo entre os dois planos,
ajudando a seguir a lei de Deus para levar as pessoas ao melhor possível, inicia então o o desmaiar de tudo aquilo. Passaram então, podemos até dizer que é uma fase de sombras. Aquela revelação tornada pública já não é mesmo muito medo, que assola todo mundo. E na escola a gente estuda a Idade das Trevas, a Idade Média, onde tudo isto tinha esse teor de muito ritual, de eu é que mando, eu tenho joias, eu tenho roupas especiais, eu sei de vocês. E quando não sabia, instituíram muita coisa que Jesus nunca disse, nunca fez. Confesse para mim seus pecados. Jesus nem precisaria disso. Os dons falariam, mostrariam a ele, vidente aberto como era, enfim. Aí o mundo espiritual começa já a agenciar como faremos para trazer de volta, imaginem o trabalho que vai dar, porque temos diante de nós uma população apavorada, os dons não deixaram de aparecer, porque isto é definitivamente presente, dádiva divina. Então, os grandes nomes se propõem, grandes nomes espirituais, se propõem a vir, inclusive dentro da igreja dominante, para ter exemplo para dar. Quem sabe as pessoas se consolariam e retomariam e se ergueriam, enfim. Esses nomes vieram, com a intenção de serem parâmetros. E o primeiro, lá pelo ano 1100 e muito, 1180, 1200 por ali, vem Francisco de Assis. Não dentro da igreja, mas como um frade franciscano, ele faz da parte dele uma nova ordem, a ordem franciscana, de roupa marrom, para que todo mundo se lembre de que perante Deus não somos nada. Vocês conhecem a história. Ele, Francisco de Assis, devemos recordar o que eu já falei, é o mesmo João Batista que veio junto com Jesus. Também outra vida dele foi Elias, outra vida sempre trazendo verdades, Zoroastro, enfim. Então, nesta vida, ele vem trazer a doutrina do caminho. Aí muitos vão falar: "Ah, tá, ele era simples, ok, ele usava qualquer lugar para falar de Deus, tá bom, tá certo, mas ele não tinha dons". O quê? Não tinha dons? Leia os biógrafos, leia livros mais completos sobre a vida dele que você vai ver. Ele veio dar exemplo de simplicidade. Como muitos vieram muitos nomes vieram, mas ele próprio voltou depois, como Jan Hus na Tchecoslováquia, José de Anchieta aqui no Brasil, Voltaire na França, precisando de cumprir completamente diferentes as missões que ele veio, já já vamos falar disso. Então, quando ele estava iniciando já o trabalho, que muita gente conhece, uma voz lhe perguntou: "A quem queres servir? Ao servo ou ao Senhor?" "Ao Senhor, é claro", ele respondeu. Ele falou: "Então por que insiste em servir ao servo, que é a parte material da vida? Volte a Assis." E lá foi ele de volta para Assis e continuou trabalhando, fazendo o trabalho de atendimento aos pobres, tal. E recebeu o aviso: "Lá nós vamos dizer o que esperamos de você". Tá bom. No ano de 1200 e pouco, ele estava rezando numa igrejinha que eles usavam, abandonada, destroçada. Veio a voz dizendo assim: "Francisco, restaura minha casa decadente". Ele achou que o quê? Que a casa decadente era aquela igrejinha de São Damião.
Ele tomou ao pé da letra a ordem, vendeu um monte de coisas da loja do pai, pegou o dinheiro e restaurou a igrejinha com o pessoal dele. O pai ficou muito bravo, deserdou ele, e aí ele ficou sem entender, e uma noite estavam lá reunidos todos, e os frades viram uma carruagem de fogo que deu 3 voltas no salão. E eles olhando aquilo, aquela maravilha de brilho, eles falaram: "É Elias ali. Será que Elias, é o que veio trazer forças para Francisco?" É o próprio. Elias e Francisco de Assis é o mesmo espírito, mas ele veio aí então, já carregado com os dons que ele usaria. A partir dali, ele recebeu a ordem de: "Agora coloque seus dons diante dos homens". Desde então, ele olhava para as pessoas e dizia os segredos que a pessoa tinha, falava o futuro, fazia milagres. E estava patente que era assim, eles falavam: "É Elias que está com ele". Não, é o próprio. Muito bem, isso deixou todo mundo mais seguro e, não era muito incomum que sempre, não era incomum, era bem comum, manifestação mediúnica no meio de todo mundo, revelando, frases maravilhosas que eram ditas em outro tom de voz mais forte, tendo visões, fazendo profecias. O dom da cura ele usou muito, muito, muito. Então tudo isso está numas biografias que são mais completas, porque deram muita ênfase àquela parte de: "Nossa, ele era muito amigo dos animais", isso aí era uma faceta. Sim, ele deixava que as coisas acontecessem daquela forma e o pessoal achasse que era Elias, porque eles, pensariam que era a chama de Deus que estava lá, ou Moisés, enfim, que é também uma vida dele. Muito bem. Aquelas ali junto aos animais era coisa de maravilha mesmo. Passarinhos cantavam com ele cantava um pedacinho, o passarinho respondia, andando de barco, os pássaros em volta, os pássaros, desculpa, os peixinhos nadando em volta, fazendo festa para ele. Eh, ele colocava a mão na água, os peixinhos deitavam na mão dele, aí ele punha de volta na água, os peixinhos não queriam sair, ficavam na mão dele, enfim, encantava todo mundo. Junto, nesta mesma época, nasceu Antônio de Pádua, o famoso Santo Antônio, que de casamenteiro ele não tem nada e nem quer, porque ele diz que casamento é coisa de cada um, escolham-se. Mas Antônio de Pádua é uma das vidas de João Evangelista e eles se encontraram, imaginem a parte espiritual desse encontro. João Evangelista tinha largado a igreja, ele não queria nada daquilo de muita pompa e se juntou aos frades franciscanos também, e nesta conversa eles, delimitaram o que você vai fazer e onde, da parte de Francisco para Antônio, mas eu não vou falar disso agora, vai ficar pra mais para frente eu vou falar alguma vida de João Evangelista também. Para que eu vou falar? Para que vocês saibam que os dons estão nas vidas de grandes conquistas que essa humanidade já teve. Então, vamos na sequência, isto foi para trazer uma exemplificação, já é um cheirinho, as coisas têm que mudar e pode ser alguém temente a Deus sem precisar ter pompa, grandiosas igrejas e não ter que ficar com medo, pode ser tudo muito simples e muito natural. Colocado isso, na restauração da doutrina, vem vindo na sequência uma fase que Oswaldo Polidoro chamava
nosso irmão que trabalhou nessa restauração, com o nome de agora, a próxima vida será Jan Hus, essa fase ele mesmo falava: "Eu voltei na Tchecoslováquia para aquebrantar a besta", ou seja, a fase de mostrar bem: "Olha aqui, ó, olha onde tem erro, olha onde vocês estão aceitando e não é assim". Mostrava erros, falhas, imposições, para que isso? Jesus não deixou isso, enfim. Essa temporada até ele nascer foi longa, mas quando começaram a aparecer essas estrelas vieram para brilhar mesmo, sabe. Na restauração foi um brilho só, na Europa. Então, na França teve, em cima da França, na parte espiritual, um conclave, uma reunião espiritual muito grande, chamada por Jesus, ele no comando, os grandiosos espíritos que faremos a partir de agora. Então, eles programaram esses trabalhos preliminares, quem vai e vai fazer o quê? No começo do século XIV, então, ficou convocado, com os nomes de Wycliffe, Jan Hus, Joana d'Arc, que é uma vida de André Luiz, ou Oswaldo Cruz, que também veio para o Brasil com o nome de Estácio de Sá, foi Joana d'Arc. Veio cheia de dons na França para fazer a França ganhar a guerra. Vai vendo quanto trabalho deu. Quanta gente veio para tantos fins usando dons. E, determinados por Jesus, esses espíritos, faltou falar o Lutero, que virou as costas para tudo aquilo, abriu uma nova forma de pensar que se chamou protestantismo, e sem idolatria, aos poucos já foi, só não trouxe os dons, mas aos poucos já foi descascando aquela montanha de erros contra a doutrina que Jesus deixou. E aí, Giordano Bruno, outra vida de João Evangelista, para falar do universo, junto com físicos, para falar de como se comportam as estrelas, os planetas, enfim. Erasmo de Roterdã é uma outra vida dele que também vai vir nestes séculos de restauração. Muito bom. Sabe o que eles eram? Eles eram a entrega daquilo que é um prosseguimento dos argumentos que já vinham vindo. Um fala alguma coisa, o outro pega, amplia, é isso mesmo, amplia um pouco mais, enfim. E aí muitos espíritos entendem, vieram muitos espíritos que eram capazes de entender, então eles foram, a cabeça foi mexida e eles viraram uma colmeia de pessoas, é mesmo, olha isso, sabe rádio peão que a gente comenta, um comenta com o outro, é mesmo, e agora? É verdade, olha o que eles estão falando, enfim. E começaram a ser milhares de representantes devotos da verdade. Não é assim que está escrito na Bíblia. A Bíblia só era em latim, eu não sei latim, mas a Bíblia foi traduzida, foi impressa e começa aquilo se espalhar. Aí, movimentando tudo isso, eles foram, como fornecedores de luz para que esta multidão de abelhinhas fossem falando cada vez mais, sabe. E aos poucos, a luz ilumina aquela aqueles séculos de treva, de paganismo, e aí começa a briga para trazer de volta o aqueles que devoraram o Consolador, a revelação, vamos trazer de volta os dons como Jesus deixou. Olha a missão. Com todos lutando contra. E o plano era: vamos liquidar para sempre. Então, os humanistas já têm uma fase que começa a chamar o humanismo, porque fala: "Não, são os homens que são o centro desta parte, é o topo da cadeia evolutiva, a partir dos animais são os homens, e temos que fazer
novas premissas, temos que estudar, usar o cérebro, gostar do que é belo, enfim. Então começam críticas pelos abusos que estavam acontecendo, vindos de vários lugares. Que seriam esses abusos? Dizem os livros que tem tanto pedaço de pano vermelho dizendo que é pedaço do manto de Jesus, e eles vendiam caro, que dava para fazer velas de muitas caravelas, sabe, esses tipos de abuso, vender até hoje tem nas praças gente vendendo terreno no paraíso, naquela época era fácil mesmo, vendiam perdão, chegava para as pessoas e falavam: "Olha, chegou para nós a notícia que você tem muito pecado", quem não tem? Então a gente te oferece o perdão. E por aí ia, e o pessoal começou a ficar abusando demais e, extrapolaram tanto que a própria igreja falou: "Não, nós temos que fazer uma reforma inteira". A primeira reforma foi o protestantismo, então eles chamaram de contra-reforma. Nós temos que mudar isto e fazer a coisa diferenciada, só que, entre os humanistas apareceram pessoas que traziam cada vez mais, hã, não tinha televisão, não tinha rádio, as coisas tinham que seguir boca a boca, tinha que ter muita gente falando do mesmo assunto e mostrar: "Olha o que estão fazendo". E foi o que aconteceu. Por exemplo, o Erasmo de Roterdã, João Evangelista, escreveu um livro, O Elogio da Loucura. Quem é o protagonista do livro? A loucura. Ele escreve em nome da loucura e diz: "Eu sou a loucura. Eu atuo na cabeça dos apaixonados", e assim foi indo. Ele falou: "Você viu o que eu faço na medicina?", porque não tinha muita evolução na medicina. Então tinha uns negocinhos cruéis, dentistas cruéis, ele falou: "Tá vendo como é que eu atuo? Não é uma loucura a medicina?". E por aí vai até que lá no meio ele denuncia muitas atividades, como assim vendendo perdão? Como assim vendendo terrenos? E por aí vai, imoralidades que aconteciam, enfim. Então, Jan Hus, como eu estava falando, voltando para ele, foi padre e foi teólogo. Na terra de Boêmia, que chamava na época, Tchecoslováquia hoje em dia, República Tcheca hoje, chamou Tchecoslováquia. E então ele nasce no 1370, por aí, 1369, e começa uma formação filosófica muito profunda, teologia, estudou muito a fundo, e começou a pregar nas igrejas. Essa venda de pedacinho de manto de Jesus, de pedacinho de pau podre, dizendo que era da cruz dele, enfim, tudo isso custando caro, espinhos velhos, dizendo que era da coroa de Jesus, chama e perdão disso e daquilo. E fazer rituais, ele falava: "A igreja que Jesus deixou era muito simples, não era para ter nada disso". Então ele, Jan Hus, pregava que a igreja precisava ser pobre, como sempre foi, pobre no sentido de simples. Um mundo cheio de justiça, que era o que Jesus pregava, amoroso, e tudo que ele falava entrava em conflito com aquela miséria que o povo naquela época, naquele lugar, passava, era época de Idade Média, não era um lugar muito rico. Pegaram o Jan Hus num concílio e falaram: "Agora você vai ter que, obedecer a nós. E você vai ter que se retratar de tudo que falou, vai dizer que é mentira, vai se retratar, pedir desculpa". E ele falou: "Não, mas espera um pouco que eu quero falar", e não deixavam ele falar de jeito nenhum, e se negaram também. Não só não queriam escutar, como não. Nós vamos, se você se retratar dizendo para todo mundo que é mentira, bem, senão não. E ele foi então preso mesmo, não pôde se defender, não deixaram ele abrir a boca, sempre interrompendo,
abafaram a voz de Jan Hus e, o que ele pregava de mais forte era que não era Pedro a base da doutrina, que uma vez, quando falamos sobre os dons aqui, foi mencionado uma frase que Jesus pronunciou. Pedro perguntou para ele: "É o Senhor o Messias?" Ele falou Jesus perguntou: "Quem te falou?" Ele falou: "Foi o Espírito Santo. Foi meu guia que me falou que o Senhor é o Messias." Ele falou: "Pedro, é isso. Em cima desta pedra", que pedra? A pedra dons mediúnicos. "Eu vou construir a minha doutrina." Aí colocaram Pedro como sendo o primeiro papa, porque Jesus falou que em cima de Pedro seria fundamento da doutrina, o que não era verdade. Tanto é que Jesus voltou depois de desencarnado para entregar os dons para toda a carne. Isto então ele resistia, fico na cadeia, mas não me retrato, enfim, fez um apelo na igreja, ele dizia: "Em tuas mãos, Jesus, eu deponho a minha causa, eu fiz o que pude, e Deus vai de julgar cada um, e não com base em testemunhos falsos, concílios errados, mas na verdadeira justiça, por isso estou em paz." E ele começou a escrever cartas, cartas, ele escreveu muita carta, tanto aos que acusavam ele, como aos amigos. Ele escreveu: "Fulano, que era discípulo dele, para você eu deixo o meu casaco de inverno, fica com ele. Se quiserem, na USP tem uma tese muito linda. Essa tese está no nosso site gdpatriarcajacó.org.br, eu coloquei lá, maravilhoso trabalho sobre essas epístolas que ele escreveu, onde ele entregava a doutrina em pedaços, em partes. O que ele fez como Oswaldo Polidoro também, porque usou boletins para serem distribuídos com frases e trechos doutrinários, que a gente juntou, fez livros, enfim, está tudo lá. Então, cartas, 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 ele nessa forma de comunicação, nossa, como ele expandiu tudo aquilo, até que desencarnou numa fogueira, 46 anos de idade. Desencarnou e pregando até o fim, numa paz, chamou a atenção, pregando até um fim. Vocês são Ele pregava contra a injustiça que ele estava sofrendo, venalidade, a falta de sinceridade, enfim, enfrentou a fogueira e só se deixando dominar por aquilo que o tempo todo ele achava que era justo. Essa era a base dele, justiça e verdade. E quem seguia ele dizia assim, ele deixou tudo pronto anunciando uma nova era, ele deixou a certeza de que vão acontecer, eh, mudanças nos direitos religiosos e que passarão a ser de consciência individual. Na sequência, esta obra ficou e ela teve prosseguimento, muita gente seguiu o que ele deixou. 165 anos depois disso, ele próprio volta, mas já como Anchieta, jesuíta, não era, direto não era ao Papa que ele se direcionava, ele vem como jesuíta para trabalhar na Companhia de Jesus, na Terra Nova, recém-descoberta, e aqui ele passaria o resto da sua vida, gente, num trabalho que já é plantação para o futuro. Tão plantação para o futuro que ele fundou a cidade onde ele voltaria para escrever o Evangelho Eterno. Ele fundou a cidade de São Paulo. Ele rasgou, os índios, todos os caboclos dali, rasgando 3 avenidas em formato de triângulo, que é o centro da cidade, onde ele plantou aquela igrejinha. Mas ele não trabalhou só em São Paulo, ele falava: "Caprichem, porque aqui será uma grande cidade." Nossa, como o pessoal ria. Mas ele fez a parte dele e começou ensinando os índios
a doutrina de Jesus, o que Jesus deixou na Bíblia descrito, como é que eu vou ensinar para índios que não falam a minha língua? Escreveu um dicionário, aprendeu a língua deles e começou a ensinar. Precisou de recorrer a peças de teatro, então ele trabalhou tanto nesse afã de colocar os índios mais em paralelo com o jeito de ser dos brancos, e depois também colocou eles cantando dentro das igrejinhas que ele construía, em todo lugar tinha um lugar da Companhia de Jesus, que ensinava os índios a plantarem, a cuidar de animais, enfim. Então, se algum de vocês tiver a paciência de pegar muitos livros, eu digo muitos, porque em alguns eu achei algumas manifestações mediúnicas, em outros, outras. Mas eu devo dizer para vocês que ele usou os dons de forma maravilhosa. Ele andava da Bahia, que era a capital do Brasil, até o sul, até passava por aqui, por São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, tem muito rastro. Espírito Santo ainda tem, resguarda as igrejas onde ele desencarnou. Eu fui visitar o quarto onde ele dormia, a janela onde ele sentava, para aproveitar os últimos rainhos de sol para ler, né, porque não tinha lâmpada, né, teria que acender uma vela, então ficava até o último grãozinho de sol ali, escrevendo, escreveu. Fui para a praia, onde ele escreveu na areia, poemas da Grande Mãe, enfim, está tudo ali, uma fonte que ele abriu no chão e verteu, colado na praia, uma fonte de água limpa, não era salobra. Então, ele usou muitos dons, muitos, e numa dessas igrejas tem um painel dizendo que os índios diziam que ele tem asas nos pés, porque ele vinha a pé por dentro da Mata Atlântica, tão rápido que os índios não conseguiam acompanhar. Então, aqui, ele foi historiador, ele foi gramático da língua tupi, ele foi poeta, iniciador dos índios e médico enfermeiro deles, conhecedor como ninguém das botânica, né, das ervinhas, dos bichos, ele conhecia cada bicho, o que comia, o que gostava. Por exemplo, ele fazia poemas maravilhosos em espanhol, porque ele nasceu nas Ilhas Canárias, em português, em tupi, em latim. Ele escreveu muitas coisas que ficou bonito, tem espantosamente guardado. As músicas é que não. Foi piloto no mar, seguindo as estrelas. Cada vez que foi náufrago, ele sobreviveu, então a gente pode dizer que ele foi sobrevivente também. Os manuscritos estão guardados aqui. Ele ganhou o título de Abaré. Os índios chamavam Abaré, aquele que ensina coisas de Deus. Abaré ou Avaré, que em espanhol tem um som parecido V com B. Apóstolo do Brasil, com certeza, ele tem esse título, e foi o primeiro e o maior educador. Então, com esse trabalho, ele é considerado o patrono dos professores aqui no Brasil. Com esse trabalho religioso e artístico, porque no teatro ele fez muita coisa, na música ele fez muita coisa, ele tem a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Música, também aqui, e fundador da nossa cidade aqui em São Paulo, e que ficou como berço do cumprimento da penúltima profecia do Apocalipse. A última vai ser toda aquela sequência de trombetas que vão trazer abalos violentos, mas ficará o Evangelho eterno anunciado. Muito bem, então, na sequência de reconstruir a doutrina de Jesus, na França e Inglaterra eram países muito culturalmente respeitados,
a França foi apontada que será o próximo passo. Depois de Anchieta, 100 anos depois, ele volta não como uma vida ligada à doutrina, mas como uma vida necessária. Ele volta com o nome de Voltaire para fazer era a fase da renascença das artes, da renascença da arquitetura, vários séculos de renascença. Se não cabularam a aula, vocês estudaram e tal. Mas eu vou dizer a renascença do pensamento, porque todo mundo tinha aquela coisa de não posso pensar, eu tenho que aceitar tudo, tudo. Ah, sim, eu aceito. E ele vem como Voltaire, muito, ele sempre foi, era característica também de Oswaldo Polidoro, muito irônico, satírico mesmo, muito fino. Gostava de piadas e gostava de fazer rir. Ele nasce desse jeito muito crítico, ele estudou na escola dialética, então ele batia a boca muito rápido. As pessoas ficavam até desnorteadas. Claro que foi parar na cadeia porque ele se esbateu contra o próprio rei. Ele começou a criticar, fazer piada, fazer peças de teatro, enfim, a coisa pesou para o lado dele, ele foi para a cadeia, e na cadeia, escrevendo, continuou escrevendo, ele adotou o nome de Voltaire, e lá ele escreveu o dicionário filosófico, a Candide, ele escreve Candide, a história de um índio que ele fala assim, mas para que vocês querem tudo isso? Não, que nós queremos para a riqueza. O que vocês vão fazer com tanto ouro, sabe? Um índio cândido, ingênuo, começa a questionar a sanha humana. Enfim, a obra dele é muito legal. E ele falava assim, onde existiu um tolo que comprasse alguma coisa bem vendida, ali apareceu um teólogo, alguém que vendesse, alguém ligado à religião, dizendo que Deus está ofertando para você baratinho. Então, ele fala, ele abria com todas as letras e com muita ironia, mas ele expôs uma doutrina, ele era deísta, ele expôs a doutrina de que o mundo é governado por leis naturais. A razão tem que governar. A experiência concreta, experiências concretas, são os únicos guias seguros que os homens podem seguir. Então, ele deixou bem claro que ele desprezava aquilo que tinha de sofrimento por aí. Isso é tudo muito fácil, ter ódio, ter discórdia, ter opressão. Mas e aí? O que fazer? Então ele escreve sobre um país imaginário que chama Eldorado, que é na América do Sul, ele escreve, é lá na América do Sul, onde não tem monge, não tem padre, não tem ninguém, não tem prisão, não tem ninguém que corte sua liberdade de pensar. E ele, então, pregava a liberdade de pensamento para que a razão humana pudesse evoluir e crescer. Tinha um grande teatrólogo que escreveu uma peça, deu para ele e falou, eu gostaria que o senhor avaliasse minha obra. Um mês depois ele voltou, e aí, o senhor gostou? Ele falou, não, não gostei, mas tenha certeza de uma coisa, que eu vou morrer lutando pelo direito que você tem de levar essa obra. Coloque diante dos outros e que os outros raciocinem. Estas ideias de liberdade, juntamente com a turma dos enciclopedistas, juntamente com vários físicos, começaram a pensar, expor, abrir cadáveres, que antes era proibido, então a biologia cresce, a química cresce, e tudo isso foi guardado na enciclopédia. D'Alembert e Diderot foram as pessoas que lideraram esta tomada de juntar, né, todo o saber em forma de livro. Portanto, todo o saber ficou portátil e, portanto, chegou no Brasil, chegou nos países espanhóis aqui da América do Sul e começou a pipocar. É mesmo essa coisa da liberdade, né? Por que a nossa metrópole vai mandar em nós? E eles começaram a querer
liberdade. E começou, de fato, pipocar muito movimento de libertação contra o jeito absolutista, de governo, enfim. A cultura se renova, a crítica cresce dessa política. Então, esta fase, para contrapor com os séculos de treva que tinham acabado, estavam passando, acabando ali, foi chamado de iluminismo. Eu brinco com os meus alunos que, por favor, respeite esta fase e estude com amor, porque graças a isso você tem o seu celular, graças a isso você não tem tanto que escrever, você tem impressora, você tem uma enciclopédia, nunca mais uma enciclopédia, mas você tem o conhecimento do mundo a seus pés. Porque houve a liberdade de pensar. E eles ficam olhando e parando para pensar, de fato, a partir dali, a evolução do conhecimento, da filosofia, de todo o pensar vem, e com isto veio a Revolução Francesa, o povo se revoltou, e eles começam a denunciar que isso aí está organizado, não pode, e teve muita bagunça, muito derrame de sangue, não nos compete a parte histórica, mas vamos lembrar os princípios que nos interessam, que foram defendidos por ele. Existe um Deus único, que criou o universo e estabeleceu estas leis naturais que eu mencionei que ele pregava. Deus não intervém nos negócios do homem. Deus não entra neste mundo, nesta parte que é do homem. Não se suborna a Deus por nada, por nenhum simulacro. Eu te entrego um pombo morto, alguma coisa assim de intercâmbio, ou algum ritual. Deus não se suborna. E, em quarto lugar, o homem é dotado de livre arbítrio. Não há predestinação. Você não nasce predestinado a ser de uma casta, de qualquer coisa. Vá à luta. Então, com tudo isto, essas ideias na enciclopédia, isso tudo foi esse renascimento que eu estava mencionando, e estas frases geraram a primeira frase de muitos lugares que pregam o cuidado do ser humano, a frase de todo homem nasce livre. Nesse clima, então, cercados de tanta movimentação de independências por todo lado, nas Américas, todo mundo parando para pensar, foi chocante, na Europa também. Na Inglaterra, depois disso tudo, está a cama feita para que venha Kardec. Na Inglaterra virão coleções de livros. Todo aquele cantinho do mundo vai ser a continuidade da luz do mundo e o sal da terra, que é como a forma que Jesus descreve os dons, a revelação, o Consolador. Então, é chegada a hora de o pensamento livre para usar os dons, para encarar os dons com realidade. Precisamos, agora todo mundo já está de cabeça aberta para não mais criticar os dons, mas experimentar. Experimentar, lembra que Voltaire falava, tudo tem que ter experiência concreta para provar? Porque são leis? Muito bem, na sequência virá Kardec. Então, para que isto volte, para que o Pentecostes, que não se apagou, mas tem que voltar a ser colocado em prática, voltar a unir como Jesus queria, como era plano do mundo espiritual, como Deus quer que a gente converse com os nossos que estão do outro lado. Então, o culto do Espírito Santo surge naquela simbologia do cavaleiro branco. O cavalo branco é a doutrina e o cavaleiro é aquele que expande, que traz a doutrina. E a doutrina tem que voltar e voltará com o nome de espiritismo, espiritismo básico,
fundamental. Ele próprio, Kardec, falava assim, eu não queria que colocassem o nome de kardecismo, eu não quero polidorismo. Eu vim trazer a doutrina com o espírito de volta. Então, se essa presciência soubesse que o homem iria aceitá-lo de boa vontade, não teria dito que teria 3 pragas para ele aceitar, né? Então, o faraó ficou abalado com aquele monte de pragas, e falaram, veio guerra, veio outra guerra, veio a peste, enfim, mas o homem começou a aceitar devagarinho e ficou disposto a ampliar, a manter aquele diálogo aberto devagarinho. Bom, na verdade a gente sabe que onde não estiver o culto do Espírito Santo, a abertura com o mundo espiritual feito com amor e por amor em relação aos outros, se não for assim, não é cristianismo, porque foi nessa base que Jesus colocou. Então, a quinta fase, porque teve o pedido, a promessa, o pedido de Moisés querendo os dons, a promessa do Senhor Jeová, em nome de Deus, dizendo, trarei os dons, o cumprimento da promessa, Jesus trazendo. A quinta fase é a restauração. Então, o Espiritismo volta a ser instrumento informativo para advertir, dar bronca. Levar bronca é bom, porque eles trazem broncas fundamentais para o nosso progresso. Ilustrar, consolar. O Espiritismo é eterno, nunca vai sair, é por Deus. Tentaram derrubar, abafar, mas ele é eterno. E, de todos os modos, ele é universal, porque ali ou aqui pode não estar sendo falado, mas em qualquer canto tem alguém portador de dons trabalhando, sim. É cósmico, extrapola o nosso planeta. Nos demais também há irmãos nossos em cada planeta servindo de medianeiro, de médium entre os dois planos da vida. A humanidade terrícola está conhecendo agora, cada vez mais, o Consolador, os dons. Certo é que ele tem acordado porque vem vindo informes e profecias que o pessoal assusta. Sim, com essas advertências, esses consolos. Mas essas advertências muito são voltadas para a própria humanidade e para que ela se volte para Deus. Então, para falar de Kardec, da volta dele, como ele foi anunciado, como ele trabalhou, eu vou usar outro encontro entre nós, porque resumir isto é muito rico para deixar traduzido em poucas frases. Isso que mencionei até agora, esse trabalho todo, levou séculos. E outros nomes estiveram de permeio trabalhando, para que não deixasse morrer. Então, mais para frente, eu vou falar com mais detalhes todo esse trabalho, porque a doutrina do caminho foi restaurada, ou seja, já abriu o caminho com Kardec, mas aquilo tudo que Jesus falava, muito tenho para vos dizer ainda, vós não podeis suportá-lo. Isto agora já foi completado com o retorno dele, o retorno de Kardec foi anunciado. Foi avisado que ele voltaria para deixar a obra completa. Deixou. Então, eu vou falar com mais detalhes e vamos parar para pensar de que valia a vinda de Jesus entregando a doutrina do caminho, essas outras vidas trazendo novos apóstolos batalhando, outros delegados divinos com missões perigosíssimas, desencarnaram queimados, torturados, enfim, para recolocarem tudo no lugar, e que seria de nós, que será de nós, se a gente não der ouvido e colocar em prática tudo isto, porque custou
muito sangue, trazer de volta dos espíritos mais sinceros, mais voltados a Deus. Mas, como falei, vou voltar a falar em outro lugar. Eu quero só comentar com vocês que já dá para entender o que é o trabalho restaurador. Por que Oswaldo Polidoro, ao desencarnar, falou: eu quero que vocês me chamem de grande irmão restaurador da verdade, porque sou. Restaurar, a gente restaura toda hora, né, mulherada? A gente pega um móvel que estava imundo, lava, passa uma tinta nova, restaurou aquela poltrona, ficou linda. A gente restaura a roupa que rasgou. Mas uma doutrina que se espalhou pelo mundo, que fez tanta maravilha e que fizeram tanto empenho para abafar, tanta verdade que foi falada, tanta vidência, vidências que apareciam, uma senhora vindo. Quem é a senhora? Eu sou a verdade, mas ela é completamente uma mendiga falando, me ajude. É simbologia, estou rota, me ajude. Então, isso tudo é de cortar o coração, trazer de volta a doutrina que foi a coroa da missão de Jesus, o intercâmbio entre os dois planos, a maravilha dele voltar materializado na frente de todos para trazer os dons numa festa maravilhosa, depois de desencarnado, provando que existe vida depois da vida, a mediunidade é intercâmbio entre as maravilhas que a gente pode ter e trazer para nós que a gente estava tão isolado. Alguns passos a gente viu hoje, esses espíritos maravilhosos que trabalham. Muitos foram, eu não tenho tempo para ficar aos poucos, mas do outro lado, quando a gente desencarna, tem a biblioteca, vamos dizer, planetária. Essa biblioteca é o sonho de todo estudioso. Lá estão todos os livros que só trazem a verdade. Então, qualquer parte da história que a gente quiser, lá está a verdade. Não tem opinião de quem escreveu. Então, isto tudo e todos os detalhes em cada país vai estar escrito e a gente pode estudar assim que desencarnar, de forma muito mais completa, lógico, porque muita coisa foi abafada. Mas o que nos interessa, que a gente viu, foi Francisco de Assis e a humildade, a simplicidade, os dons trabalhando, se manifestando na cura, nos animais se comportando de forma diferenciada. A gente viu os riscos, o perigo e o exemplo de Jan Hus, a força que ele teve de gritar, coragem de enfrentar, apontar o erro. Aqui tem erro. Jesus não teria falado isso, apontava os desvios do trilho divino da obra de Jesus. Não foi assim, custou a vida. Preparação do cenário, o trabalhão que teve no meio dos índios esse espírito. Anchieta, o mesmo Jan Hus, o mesmo Elias, esse espírito que tantas vezes veio tão glorioso a Francisco de Assis, andando no meio das florestas, descalço, para enfrentar aquilo tudo, deixar as três raças conversando entre si. A que veio da África, a que veio da floresta e a que veio da Europa. Essas três raças, vermelha, branca e negra, são o cadinho onde, misturadinho, será o berço da última raça humana. É a que vai florescer. Já leram? Brasil, coração do mundo? Então, Voltaire, com o iluminismo, ilumina tudo de novo, a partir do século das luzes, o homem volta a pensar. A saber o valor da liberdade, totalmente espalhado esse conhecimento, a possibilidade de poder vir de novo, o próprio Voltaire, eu volto, mas agora eu já sei que todo homem nasce livre, e isso floresceu entre os homens. Então,
Vem como Kardec, depois volta como Oswaldo Polidoro, já voltou, no ano 2000 voltou para o mundo espiritual, mas totalmente infuso em Deus, um brilho que qualquer vidente, se ele aparecer como é, não encara, não consegue olhar, a menos que ele se diminua e fale, sou eu. E esse espírito, nessas duas últimas vidas, dá um término, dá um finalmente, a restauração acabou. A restauração acabou, falaremos dos detalhes no próximo encontro. A doutrina está de novo entre nós, o comportamento de Jesus volta a ser conhecido, imita quem quer. As leis de Deus são, sim, como Voltaire disse, leis naturais, e uma delas é a lei do karma, cada um, segundo o que faz, receberá. E o cultivo da revelação volta a ser, então, patrimônio da humanidade. Pessoal, vamos então nos ver na próxima vez para o término desse capítulo espiritual da história da humanidade. Um abraço.